A história da Bíblia Sagrada é um dos relatos mais fascinantes e profundos já escritos. Ela é repleta de milagres, batalhas épicas, promessas divinas e a busca pela redenção da humanidade. Em poucos minutos, vou te guiar por essa narrativa impressionante, que atravessa milênios de história e ainda é capaz de transformar vidas hoje. Mas antes, já clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo e continua acompanhando outras histórias incríveis que eu vou compartilhar aqui no canal. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a história começa com Deus criando o universo do nada, apenas pelo poder de sua palavra. Ele cria a luz, separa as águas, forma a terra, e finalmente, molda o ser humano à sua imagem. Adão e Eva, os primeiros humanos, vivem no paraíso, o jardim do Éden, em perfeita comunhão com Deus. Mas tudo muda quando eles decidem desobedecer a única regra dada por Deus: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse simples ato de desobediência traz o pecado e a morte ao mundo, separando a humanidade de Deus. Mas a história não termina aí. Apesar do pecado, Deus não abandona a sua criação. Gerações depois, quando o mal se espalha pela terra, Deus escolhe Noé, um homem justo em meio a uma humanidade corrompida. Ele ordena que Noé construa uma arca gigantesca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal de um dilúvio que destruiria a terra. Noé obedece, e após 40 dias e 40 noites de chuva incessante, a arca finalmente repousa sobre o Monte Ararate, e a terra começa a se renovar. Está gostando do conteúdo? Inscreva-se no canal. Avançando um pouco mais, temos a Torre de Babel, uma tentativa ousada da humanidade de se unir e alcançar os céus, como se pudessem igualar-se a Deus. Vendo a arrogância do homem, Deus confunde suas línguas e dispersa as pessoas por toda a terra, criando as nações e línguas que conhecemos hoje. Mas é com Abraão que uma nova fase da história começa. Deus chama Abraão para sair de sua terra e promete fazer dele o pai de uma grande nação. Abraão, obediente, segue o chamado divino, mesmo sem saber para onde vai. Deus promete a ele uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, mesmo quando Abraão e sua esposa, Sara, já eram avançados em idade e não tinham filhos. O filho da promessa, Isaque, nasce de forma milagrosa, e dele vem Jacó, que mais tarde seria chamado de Israel. A família de Israel cresce e, através de seus 12 filhos, formam-se as 12 tribos de Israel. No entanto, o povo escolhido acaba sendo escravizado no Egito por 400 anos. E aqui, entra Moisés, talvez um dos maiores líderes da história bíblica. Após uma série de milagres e pragas que devastam o Egito, Moisés, com a mão de Deus, lidera o povo de Israel para fora da escravidão. Eles atravessam o Mar Vermelho, que se abre diante deles, e caminham rumo à terra prometida. No Monte Sinai, Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos, um conjunto de leis divinas que definiria a moral e a ética do povo de Israel para sempre. A jornada de Israel até a terra prometida é longa e cheia de desafios. Josué, sucessor de Moisés, lidera o povo na conquista dessa terra, mas logo após a vitória, o povo se esquece de Deus. Durante a era dos juízes, Israel passa por ciclos de desobediência, opressão e libertação, até que o povo exige um rei. Deus então dá a ele Saul, o primeiro rei de Israel, seguido por Davi, o famoso pastor que derrotou o gigante Golias com uma simples pedra. Davi se torna o rei mais amado de Israel, um homem segundo o coração de Deus, e seu filho, Salomão, constrói o glorioso Templo de Jerusalém. Porém, após a morte de Salomão, o reino se divide: Israel ao norte e Judá ao sul. Profetas como Isaías e Jeremias são levantados para alertar o povo de que, se não se voltassem para Deus, seriam destruídos. E, como profetizado, tanto Israel quanto Judá são conquistados e levados ao exílio. É um período sombrio para o povo escolhido. Agora, vamos para o Novo Testamento, onde a história ganha seu clímax. Aqui, a narrativa se concentra na figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nasce de forma milagrosa, de uma virgem chamada Maria, em Belém. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam sua vida, seus ensinamentos e seus muitos milagres. Jesus cura os enfermos, ressuscita os mortos e prega uma mensagem de amor, perdão e salvação. Ele afirma ser o Salvador prometido,
o Messias que viria para resgatar a humanidade do pecado. Mas nem todos aceitam Jesus. Ele é traído por um de seus discípulos, Judas, e entregue às autoridades romanas. Após um julgamento injusto, Jesus é crucificado, morrendo de forma brutal. No entanto, 3 dias depois, ele ressuscita dos mortos, cumprindo assim a maior promessa da Bíblia: a vitória sobre a morte e o pecado. Após sua ressurreição, Jesus passa 40 dias com seus discípulos e depois ascende aos céus. Seus seguidores, agora cheios do Espírito Santo, começam a espalhar a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Apóstolos como Pedro e Paulo dedicam suas vidas a fundar igrejas e a ensinar sobre o reino de Deus. Suas cartas às primeiras comunidades cristãs formam grande parte do Novo Testamento, orientando os cristãos sobre como viver sua fé. Por fim, chegamos ao Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João. Este livro é uma visão profética sobre o fim dos tempos, revelando uma batalha cósmica entre o bem e o mal. João descreve eventos catastróficos, o surgimento do Anticristo e a segunda vinda de Jesus, quando ele derrotará o mal de uma vez por todas e estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, morte ou lágrimas. A Bíblia Sagrada é muito mais do que uma coleção de histórias antigas. Ela é a história da humanidade, da sua criação, queda e redenção. É um livro vivo, que continua a impactar, transformar e inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, se você se sentiu tocado por essa incrível jornada, já deixe o seu like, compartilhe este vídeo e continue acompanhando o canal para mergulhar ainda mais fundo nesse universo cheio de fé e esperança. Deixamos o material para sua edificação espiritual e conhecimento bíblico, no primeiro comentário fixado. Confira!